eu estou prejudicando a criação. Eu não estou cuidando dela. Ferindo esse mandato da criação. Do empreender por sobrevivência e empreender por propósito, por chamado, né? Quando você empreende por chamado, por propósito, o lucro ele deixa de ser o fim para ser uma consequência. Inclusive, eu fiz uma pesquisa e o Sebrae ele tem um dado sobre isso, que as empresas guiadas por propósito, elas têm 40% chance a mais de passarem aqueles primeiros 5 anos. Elas têm 40% de chance a mais de sobreviver, que é a fase crítica do negócio. É o Vale da Morte, né? É. O Gustavo, quando você fala de empreendimento redentor, assim, né? De empresas, banco, tudo mais, é um termo que para nós aqui a gente identifica que é você olhar os resultados além do lucro especificamente. Só que a gente vê na parábola dos talentos, por exemplo, Deus falando sobre a multiplicação dos talentos. Né? E essa multiplicação a gente hoje aqui traz com propósito. Como que um negócio redentivo, ou melhor, o que diferencia um empreendedor cristão de um empreendedor comum? Bem didático para quem está aqui ouvindo a gente. Bom, primeiro, a gente tem que entender que a gente tem alguns mandatos. Né? E o empresário cristão ele precisa exercer esses mandatos. Então, o primeiro mandato é o da criação. Né? Deus criou o homem e criou tudo que há na terra. E ele conferiu ao homem cuidar dessa criação. Né? Então, quando a gente empreende, se a gente não tem o cuidado com a criação, a gente está ferindo esse mandato. Então, exemplo, se o negócio que eu faço, ele de alguma forma danifica alguma coisa no meio ambiente, eu estou prejudicando a criação. Eu não estou cuidando dela. Se o negócio que eu faço, ele não atende aos anseios da sociedade, ele não impacta positivamente a sociedade, de novo, eu não estou cuidando daquilo que Deus criou. Então, eu estou já ferindo esse mandato da criação. Né? Temos um mandato também, que está ali em Mateus, que é a grande comissão, que é o ID, né? O ID pregar o evangelho. Então, o empresário cristão, ele tem que entender que a missão dele vem antes do negócio. Então, o business as mission, negócio como missão, não deveria ser a missão como um negócio. Uhum. Né? Deveria ser o contrário esse termo. Né? Faz muito sentido. A gente começa, né? Inclusive a Linda fala muito sobre isso, ela fala, né, que o negócio como missão começa na missão e depois entra o negócio. Então, esse mandato também o empresário tem que entender que é necessário. E o último mandato, que eu acho que é o mais importante, ali, também está em Mateus, quando perguntam para Jesus qual é o maior mandamento, né? E ele fala que é amar a Deus sobre todas as coisas. Então é uma relação vertical com Deus, é uma conexão com Deus. E ele fala também que você tem que amar ao seu próximo como a ti mesmo. E de novo a gente volta um paralelo à criação, mas também neste mandato de amar ao seu próximo como a ti mesmo. Então você tem uma relação horizontal. Né? De realmente o teu negócio tem que impactar as pessoas de alguma forma. E quando você sai na rua e olha para o lado, você vê uma questão social. Uhum. Você vê um problema social para você resolver. Não tem como você olhar, sair na rua, ainda mais em São Paulo, né, no ABC aqui. Você sai na rua, olha para o lado e você vê um problema social e que você pode atacar como empresário. Você pode criar soluções para resolver esse problema. Você tá aqui, eu fui muito impactado por essa questão do Gustavo. A gente já caminha junto, acho que pelo menos uns 4 anos lá na Batista do Morumbi. Eu conheço o Gustavo, trabalho junto com o networking cristão, estou nos eventos dele. E o negócio que a gente criou aqui, que é o nosso trabalho de planejamento financeiro, ele se propõe a ser um trabalho redentivo. Eu fui muito impactado, eu falei assim, amor, realmente esse é o trabalho que a gente vai desenvolver. Né? Porque o que eu compartilho muito com os meus clientes, Gustavo, é que trabalho de planejamento financeiro não é sobre números. A gente não fala apenas sobre rendimento, porque dinheiro não traz paz para o coração. Né? Tem um dado específico da quantidade de dinheiro que é suficiente. Né? O que traz para paz ao coração é a clareza do propósito. Então, quando eu caminho na jornada das famílias de organização financeira, de todo o planejamento patrimonial, né, de investimento e tudo mais, a gente está falando aí de mordomia.
de justamente esse mandato. Nós cuidamos daquilo que Deus criou, daquilo que Deus confiou. Então, se o Senhor confia... E todas as esferas da sociedade, para todos os lugares existe uma dor latente ali, pulsando a necessidade de alguém realmente ser tocado e tocar. Porque prosperar é multiplicar com propósito e não acumular por medo, como aconteceu na parábola dos talentos, né? Sim. E essa questão de você entender esse papel que você tem de mordomo, ela é importante. Porque se eu entendo que o negócio que está sendo criado não é meu, mas é do Senhor, o meu cuidado com esse negócio tem que ser triplicado, quadruplicado, ou sei lá quantas vezes mais, porque eu tenho que cuidar disso que é para o Senhor, né? Que é do Senhor. Ou seja, eu presto contas daquilo. Eu sendo o proprietário, vamos dizer, tá no contrato social como o dono, né? Mas eu presto contas para Deus sobre aquilo. E a relação é diferente, porque quando você tem um negócio que você chama de seu, as decisões são suas. Exato. Né? Eu tenho um negócio que eu falo confessionalmente que ele é de Deus. Então, as ações que eu tomo, tanto estratégicas, diretivas e até operacionais, né, dentro do negócio, elas não dizem sobre mim. Elas falam sobre Deus. E aquilo que eu vou ser julgado, não só numa avaliação de resultado trimestral ou anual. Os indicadores, meus KPIs, né? Mas é algo que eu vou levar para a eternidade, ecoa na eternidade. Né? A consultoria que eu faço, ela ecoa para a eternidade. Tem um até nesses últimas 3 semanas no Networking Cristão, a gente tem falado muito sobre isso nas reuniões de oração que a gente faz às quartas-feiras, que é um termo que Calvino trouxe na sua obra, né? Que é o Coram Deo. O que é o Coram Deo? É a presença de Deus em todo lugar, em todo momento. E não há onde você esteja que não há a presença de Deus, porque Ele é onipresente. Né? E quando a gente pensa que tudo que a gente faz, Deus está, eu tenho que fazer tudo para glorificar a Deus e para honrar a Deus. Então, quando você me fala que você ajuda famílias a fazer o planejamento financeiro, você não está ajudando as famílias, você está honrando a Deus para que aquelas famílias sejam mordomas daquilo que elas estão utilizando. Né? Daquilo que o Senhor confiou a elas. Né? Como na passagem dos talentos. Então, quando a gente tem essa consciência de que tudo que eu estou fazendo, seja no trabalho, seja na igreja, seja no mercado fazendo compra, seja numa farmácia comprando um remédio, né? Eu estou sob a presença de Deus. Exatamente. Então, o que eu estou fazendo? Né? No carro dirigindo, né? Geralmente eu peço perdão, porque passa um motoqueiro, já vem aquele pensamento, perdão, senhor, perdão, porque já pequei aqui, já. Eu sei que o senhor não gostou do que o senhor viu aqui, mas... Eu tô parando de andar de moto, né, mano? Toda vez que eu falo que eu vou andar de moto, eu lembro que eu acabo causando isso nas pessoas. Então... Eu não quero ser pedra de tropeço. Exato.